Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá, diz Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 18 a 26, diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. O relato de um milagre aqui se encaixa no relato do outro. O primeiro, a cura de uma doença grave. O outro, a restituição da vida a uma menina morta. Em ambos os casos, duas atitudes são decisivas: a fé que pede e espera e o toque físico de Jesus. Como em outras ocasiões, Jesus não se move com base em preconceitos. Deixa-se tocar pela mulher considerada impura, porque sofria de hemorragia. Depois toma a pequena defunta pela mão e a faz levantar-se. Tocar em defunto também era ação proibida pelas tradições antigas. Aquele que é a vida e devolve a vida não pode contaminar-se tocando um cadáver. Onde Jesus está presente, podem-se dispensar os flautistas e a multidão em alvoroço que celebram a morte. Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Este trecho do Evangelho é muito bonito porque fala então de dois milagres importantes que precisam da fé, que precisam do toque físico como demonstração da força de Jesus. E ele, mais uma vez, como em tantos outros momentos, agindo contra qualquer tipo de preconceito. Com a menina, que aparentemente estava morta, e com a mulher, que era considerada impura porque sofria de hemorragia há 12 anos, estava excluída, desprezada. Mas ela acreditou: se eu ao menos tocar no manto dele, eu vou me curar. E Jesus sentiu a força que saiu dele e disse a ela: coragem, minha filha, tua fé te salvou. E depois lá, aqueles que estavam celebrando a morte, fazendo alvoroço, ele disse: calma lá, essa menina estava apenas dormindo. E tira ela do vale da morte. Jesus supera preconceitos que existiam muito fortemente na sua época e que mesmo depois de 2000 anos, alguns ainda perduram também muito fortemente. Graças a Deus e à evolução e aos estudos, alguns foram superados. Hoje, por exemplo, não se despreza tanto a pessoa porque tem uma doença, uma deficiência, mas ainda há muito preconceito contra os negros, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, contra, enfim, os mais pobres. Ainda há muito preconceito e, infelizmente, muitos de nós que vamos à igreja, que frequentamos o templo, acabamos não conseguindo viver tudo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa vizinhança. É preciso acreditar na força poderosa de Jesus, quem é cristão. E quem não é, na força da humanidade.
na importância da solidariedade, do respeito, do acolhimento. Isso precisa estar presente para que a gente entenda que a ressurreição pode acontecer a cada dia. E mesmo que a gente morra, mais hoje, mais amanhã, acreditamos que ainda há muita vida a ser vivida. Vá lá no YouTube, por favor, e curta a nossa página Fé na Vida.